Evangelho, segunda-feira da 7ª semana do tempo pascal. Hoje, memória de Santa Rita de Cássia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que ninguém te interrogue. Por isto, cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só. O Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 7ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, comecemos a nossa meditação de hoje invocando o Divino Espírito Santo. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos dá um daqueles grandes presentes. Temos a chance de continuar a leitura do 16º capítulo do Evangelho de São João e também temos a oportunidade de celebrarmos hoje a memória de Santa Rita de Cássia. E aqui nós podemos dizer com toda clareza: Santa Rita de Cássia viveu aquilo que o Evangelho de hoje nos fala. Jesus, diante dos seus discípulos, vem interpelado por eles, que declaram a seguinte coisa: agora nós cremos, agora compreendemos, não precisa mais que você fale em figura, nós já entendemos tudo, sabemos que você veio da parte de Deus. E Jesus responde: credes agora? Mais uma vez estamos vendo aquela resposta realística e direta de Jesus. Jesus não faz rodeios, Jesus não joga com uma meia-verdade. Jesus fala sempre e de maneira direta a verdade aos seus interlocutores, porque a verdade vos libertará. Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Dessa forma, Jesus diz abertamente para eles: não, vocês ainda não acreditaram, vocês ainda não têm fé. Mas, ao declarar isso para os seus discípulos, o que nós, com a mentalidade de hoje que víamos alguns dias atrás, de minimizar o problema, o sofrimento, essa afirmação deveria ser completamente mitigada. Entretanto, Jesus a diz diretamente, de maneira frontal: não tem. Vai chegar o tempo, e já chegou, em que vocês vão me deixar só. Se tivessem fé,
se soubessem de fato, e se acreditassem, melhor dizendo, né? Se acreditassem de fato que vim da parte de Deus, jamais me abandonariam. Se isso fosse claro nos vossos corações, mas ainda não é, vão me abandonar. Mas eu não estou só. O Pai está comigo. Querido irmão e irmã que me ouve, antes de mais nada, além do Senhor dar uma resposta que de certa forma começa aqui aquilo que já vimos em outro momento no 14º capítulo. O Senhor fala a respeito daquilo que está por acontecer para assegurar o coração dos discípulos a respeito do seu amor e da sua fidelidade. O Senhor está dizendo que irá acontecer e ao mesmo tempo está dizendo como Ele vai agir antes que aconteça, para que acontecendo os discípulos não sejam colhidos pelo desespero, mas recordando por obra do Espírito Santo aquilo que o Senhor disse, possam atualizar a experiência de amor com Ele, como o arrependimento de São Pedro, as lágrimas de São Pedro, quando o galo canta pela terceira vez. Ali naquele momento se renova, se reacende a força do amor pelo Senhor diante daquela grande experiência de desilusão. O choro amargo de Pedro é o choro de quem lembrou da grandeza do amor que foi declarado por ele, a grandeza do amor de Jesus por ele. Só chora amargamente quem se recorda do amor que ainda permanece vivo dentro do coração. Então o choro amargo de arrependimento de Pedro é porque esse amor lhe foi recordado ali naquela hora. Com a dureza de reconhecer a sua fraqueza, ou seja, a sua incapacidade de corresponder dignamente a esse amor e a necessidade urgente de ser socorrido e sustentado a fim de que a sua resposta de amor seja digna de ser recebida por aquele que é amado por ele. Então, mais uma vez o Senhor fala abertamente e mais uma vez o Senhor declara a sua fidelidade de maneira a fortalecer o coração dos discípulos, a fim de que eles possam crer no tempo oportuno. Como é importante também observarmos isso, né? A gente tem tanta pressa na vida, tudo tem o seu tempo. E Jesus declara e trata isso de maneira muito aberta e segura no Evangelho. Então esse é o primeiro ponto que nós precisamos ter claro, que vem em continuação ao 14º capítulo. Agora eu queria chamar a atenção a um outro detalhe. Jesus está vivendo aqui a compreensão, ou melhor, vamos colocar assim, a experiência, né, do limite de incompreensão dos discípulos. Vocês vão me deixar sozinho. Quando eu sei o que vai acontecer, às vezes a gente consegue prever a fragilidade do nosso irmão. E sabe, como a gente costuma falar de maneira mais popular, né, na gíria, sabe que vai dar ruim, ou seja, sabe que o outro não vai chegar junto, sabe que o outro talvez não consiga, né? E o que a gente faz? A gente se revolta com ele? A gente vai jogar tudo isso na cara dele? A gente vai se separar dele? A gente vai descartar o nosso irmão? A gente vai condená-lo pelo resto da vida por essa sua insuficiência? Olha o que Jesus faz. Jesus está declarando claramente, e porque ele sabe que os discípulos vão deixar ele só. Ele sabe que a fragilidade deles vai pesar contra ele daqui a pouco. E o que o Senhor faz? Renova o seu vínculo de amor com o Pai. Eis aí uma coisa importantíssima. Se a gente quer ajudar o nosso irmão a se tornar forte diante de suas próprias fraquezas, se a gente quer permanecer unidos a Ele, mesmo quando a fraqueza do nosso irmão pesar na nossa relação, é fundamental que você faça aquilo que Jesus fez. Que você renove a certeza do vínculo de comunhão e da presença de Deus ao seu lado. Somente isso vai te ajudar, de fato,
a enfrentar aquele momento que é um momento difícil, em que você sente pesar sobre si a ausência do teu irmão porque ele foi fraco na fé. E isso acontece com todos nós. E muitas vezes, como também nesse episódio de Jesus com os discípulos, nós conseguimos prever que a fragilidade do nosso irmão está por acontecer. E a gente se rebela, e a gente diz que precisa repensar o nosso vínculo de amor com esse irmão, a gente pensa em excluí-lo da nossa vida, e às vezes é ali no último posto de todas as atitudes que planejamos em ter, a última delas é aquela de recordar que Deus se fará presente ao meu lado. É recordar o meu vínculo de amor com o Pai, o meu vínculo de amor com Jesus, que é Ele, esse vínculo que ali, naquela hora, vai me sustentar, vai me inspirar e vai me ajudar a superar também a dor daquele momento. Eu não estou só, o Pai está comigo. E depois Jesus acrescenta, só essa declaração já é de grande consolação para a alma, a ponto de Jesus imediatamente declarar uma palavra de conforto, de consolação para eles. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. Para que tenhas paz em mim. O Senhor disse essas coisas para que venha paz. Olha que coisa, que interessante, porque Jesus diz isso antes de toda uma grande tribulação que vai acontecer, que é a paixão, morte e ressurreição. Antes de tudo acontecer, ele já está prevendo: vós tereis paz. Ou seja, a tempestade ainda não se formou no horizonte e o Senhor já está declarando que no final chegaremos à paz. Se recordarmos daquilo que Ele agora nos está dizendo, ou seja, se recolhermos o testemunho de Sua palavra por nós. O Senhor está testemunhando a sua fidelidade e o seu amor. Agora, antes que tudo aconteça, para que seja lembrado depois que tudo tiver acontecido. Então, antes que a tempestade se levante no horizonte da sua vida, o teu Senhor já te declarou que vai te conduzir em direção à paz. Você pensa isso cada dia, cada vez que você começa o seu dia? Que pode ser que no dia de hoje exploda uma grande tempestade. Recorda-te que o teu Senhor, a cada dia, antes que aconteça a explosão dessa tempestade, Ele vem declarar que está contigo e vai te conduzir até a paz. Ou seja, vai te conduzir ao encontro daquela experiência de paz que você tanto necessita. Ele já fez a sua escolha, escolheu ficar com você e te conduzir até lá. Como é importante recordarmos isso. Como essa atitude, ela precisa acontecer na nossa vida, porque ali se celebra de fato a esperança e ali renovamos a nossa fé. Por isso o Evangelho de hoje vem nos entregar esse grande tesouro das palavras de Jesus. No mundo, de fato, teremos muitas tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo e estou convosco. O vencedor está conosco. Essas palavras sustentaram Santa Rita de Cássia em um caminho longo pela conversão de seu esposo, que lhe trouxe tanto sofrimento a ela e a toda a família. E por 18 anos essa mãe e mulher rezou intensamente, pedindo ao Senhor que providenciasse a conversão de seu marido. E de fato, ao final de sua vida, ele não sabia que o final de sua vida se aproximava, ele vive o caminho de conversão e depois termina assassinado por conta de uma grande rivalidade de família. Seus filhos fazem uma promessa de vingar o sangue do pai e de começar uma guerra que iria se manter por gerações. Tamanha intensidade
e a violência que se escondeva por detrás dessa ambição de vingança. Santa Rita de Cássia, como havia pedido para o Senhor que tirasse, que arrancasse o seu marido das mãos da morte e pudesse dar a ele a conversão e a oportunidade do arrependimento pelos próprios pecados e uma vida santa, e essa graça que parecia impossível, ela conquistou em favor dele. Uma outra que parecia mais impossível ainda, Santa Rita pediu, pois ela sabia que o Senhor, que venceu o mundo, caminhava com eles. Ela ouviu que o Senhor disse: tende coragem, no mundo tereis muita tribulação, mas tende coragem, eu venci o mundo. Santa Rita, nos momentos difíceis da ausência de seus filhos, que ambicionavam sempre de pio um ódio mais forte pelo espírito de vingança contra os agressores de seu pai, Santa Rita ali, incessantemente, confiava no Senhor e repetia para si mesmo: o meu Senhor está por nós. O meu Senhor está por nós. Eu não estou só. O meu Senhor está por nós. Está por mim nessa hora da dor e está por meus filhos para arrancá-los desse caminho que leva à morte eterna. E Santa Rita pediu ao Senhor algo que é justo ao coração de uma mãe. Senhor, se os meus filhos forem viver os dias desse mundo para desejar o mal e praticá-lo, eu te peço que o Senhor os tome para junto de si, mas não multiplique os dias de vida de meus filhos para que eles se percam na danação eterna, mas leva-os para junto de si. Alguém pode dizer: ela pediu pela morte dos filhos? Absolutamente não. Essa vida, meu irmão e minha irmã, vale para conquistar o céu. O que Santa Rita pediu ao Senhor foi: não permita, meu Senhor, que os meus filhos nessa vida se percam. Não permita que meus filhos nessa vida se percam. Veja o quanto essa súplica, minha mãe, meu pai que me escutam nessa hora, talvez não seja a súplica do seu coração em muitos momentos. Não permita que o meu neto se perca, não permita que a minha filha, que o meu filho se percam, Senhor Jesus. Nós não estamos desejando a morte de nossos filhos pedindo isso, estamos desejando por eles a vida e a morte do pecado em suas vidas. E Santa Rita entregou a vida de seus filhos nas mãos do Senhor e disse: Senhor, disponha deles completamente segundo a sua vontade. E o Senhor, então, de uma forma extraordinária, conduz a vida desses dois jovens num caminho de conversão muito rápido, que termina com a partida dos dois. Então, antes que cumprissem um ato de maior desgraça, sujando suas mãos com sangue de vingança, o Senhor os leva a um sofrimento físico, a um tempo de doença e de convalescência, em que eles ali se convertem, ou seja, desistem da ambição da vingança, através daquele caminho de penitência e de sofrimento, recebem os sacramentos e morrem reconciliados com o Senhor. Ou seja, o Senhor não perdeu aqueles que Ele tanto ama. O Senhor ouviu o clamor do coração daquela mãe, que era o mesmo clamor do seu coração, que não se perca nenhum daqueles que o Pai me entregou. Fantástico! Por isso podemos hoje pedir a intercessão de Santa Rita por todos os filhos, todos os familiares, todos os amigos que nós conhecemos, que temos, que o Senhor nos deu a graça de conquistarmos ao longo dessa vida. E com Santa Rita digamos: Senhor, que nenhum deles se perca. Eis aqui uma causa. Pensamos às vezes as causas impossíveis, né? Como sendo, às vezes, a solução das nossas dívidas financeiras, a resolução de outros problemas que acabamos nós mesmos criando, né, na história da nossa vida. Bom, problema na nossa vida só pode ter sido a gente que criou, né? O Senhor às vezes consente alguns tempos de dificuldade e de prova, né?
mas a maioria dos problemas que nos afligem tiveram a nossa participação ali como acontecimento, né? Como geradores daquela situação. Mas em todo caso, uma causa realmente impossível é a conversão de uma alma. Isso é o que mais difícil pode ser feito sobre a terra. E o Senhor consegue o impossível. Consegue conduzir uma alma num caminho de conversão, e de uma conversão tão intensa ao ponto de amadurecer um caminho de salvação. Por isso peçamos ao Senhor essa graça hoje, que o Senhor conduza o coração de nossos irmãos e irmãs num caminho de autêntica e verdadeira salvação. Para concluirmos a nossa meditação, trazemos um trecho das homilias de São Leão Magno, que fala um pouco sobre o itinerário entre a Ascensão e Pentecostes. Mas a coisa significativa são os meios que Deus dispõe por nós a fim de que se concretize essa realidade do impossível, ou seja, a fim de que se concretize esse caminho de salvação das almas. E aqui, São Leão Magno nos escreve da seguinte forma: assim como na solenidade pascal, a ressurreição do Senhor foi para nós motivo de grande júbilo, agora também a sua ascensão aos céus nos enche de imensa alegria. Pois, como falamos ontem, meus irmãos, pois recordamos e celebramos aquele dia em que a humildade da nossa natureza foi exaltada em Cristo, acima de toda a milícia celeste, sobre todas as hierarquias dos anjos, para além da sublimidade de todas as potestades e associada, enfim, ao trono de Deus Pai. Na verdade, tudo o que na vida de nosso Redentor era visível passou para os ritos sacramentais, quando ele vai para junto do Pai. E para que a nossa fé fosse mais firme e autêntica, a visão sucedeu à doutrina, e cuja autoridade se devem apoiar os corações dos que creem, iluminados pela luz celeste. Agora ele está começando a falar dos sacramentos para nós. Esta fé aumentada com a ascensão do Senhor, ela é fortalecida com o dom do Espírito Santo. Nem os grilhões, nem os cárceres, nem os exílios, nem a fome, nem o fogo, nem as dilacerações das feras, ou a ferocidade da espada, nem os tormentos inventados pela crueldade dos perseguidores jamais puderam atemorizá-la, a fé do coração dos cristãos. Em defesa desta fé, através de todo o mundo, homens e mulheres, digo mais, meninos de tenra idade e moças na flor da juventude, combateram até o derramamento do sangue heroicamente. Esta fé expulsou os demônios, afastou as doenças, ressuscitou os mortos. Os santos apóstolos, apesar dos milagres contemplados e dos ensinamentos recebidos, ainda se atemorizavam, como ouvimos, perante as atrocidades da paixão do Senhor e hesitavam ante a notícia da ressurreição de Jesus. Porém, com a ascensão do Senhor, progrediram passo a passo, tanto que tudo quanto antes era motivo de temor se converteu no coração deles em motivo de grande alegria. Toda a contemplação do seu espírito se concentrava na divindade daquele que estava sentado à direita do Pai. O Espírito Santo de Deus os conduziu ao conhecimento de tudo aquilo que estava por ser revelado, de tudo aquilo que ainda seria conhecido. Toda a contemplação do seu espírito se concentrava na divindade daquele que estava sentado à direita do Pai. Agora, sem a presença visível do seu corpo, podiam compreender claramente com os olhos do Espírito, iluminados pelo Espírito Santo, que aquele que ao descer à terra não tinha deixado o Pai, também
não abandonou os discípulos ao subir para o céu. Olha que coisa linda ele está nos dizendo, que essa compreensão de que Jesus não os abandonou acontece nas obras que o Espírito Santo cumpre na vida dos apóstolos, transformando os seus corações de homens que temem em homens profundamente corajosos, entre aquele que você era e aquele que você está se tornando à luz da fé. Veja que grande tesouro nós temos, né? A partir de então, caríssimos filhos, o Filho do Homem deu-se a conhecer de modo mais sagrado e profundo como Filho de Deus. Ao ser acolhido na glória da majestade do Pai, começou de um modo novo e inefável a estar mais presente no meio de nós pela divindade, quando sua humanidade visível se ocultou aos nossos olhos. E com essas palavras de São Leão Magno, nós concluímos a nossa meditação confiando a Santa Rita de Cássia a intercessão por todos os nossos familiares e amigos e agora suplicando o Divino Espírito Santo sobre todos nós. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos nossos corações vossos 7 dons. Ó consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor sois descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai ao Divino Espírito Santo doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Enchei luz bendita, ó chama que crepita, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Dai à vossa Igreja, ó Divino Espírito Santo, a ela que espera e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio forte uma santa morte e alegria eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Rita de Cássia, da Beatíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito e renovai a face da terra.